Bom dia, irmãos, tudo bem? É um bom domingo para a gente iniciar uma escola bíblica dominical, a nossa lição de hoje. Nós estamos tratando sobre o livro de Êxodos, tá? E hoje é a EBD número 3. O título desse EBD é Moisés enfrenta Faraó. Para a gente ter um retrospecto e um contexto de todo esse histórico, o livro de Êxodos é o segundo livro da Bíblia, o primeiro é Gênesis. O livro de Gênesis ele narra toda a criação da terra, toda a criação do homem, a formação de um povo, que é o povo de Deus, o povo hebreu. E esse relato em Gênesis vai até José. José se torna uma pessoa proeminente no Egito, se torna uma pessoa influente lá dentro, e aquela região toda, em volta do Egito, inclusive a Palestina, terra dos judeus, onde estava Jacó e seus irmãos, passava por um período de muita fome e escassez. E José, graças a essa proeminência no Império Egípcio, ele consegue trazer ao Egito a sua parentela, os seus irmãos, o seu pai, e acaba instalando o início do povo hebreu lá no Egito. O relato bíblico diz que eles foram instalados numa terra chamada Gósen, uma região própria onde os hebreus se fixaram. Passando Gênesis, terminando o período de José, a gente já pula para o livro de Êxodos, onde vai traçar toda a trajetória de Moisés. Moisés, como nós sabemos, o nome significa tirado das águas. Moisés era um filho de hebreus que, na época, depois de 400 anos após o período de José, os hebreus tinham sido escravizados pelos egípcios. É importante a gente ressaltar que escravizar naquela época, escravos, servos, era uma situação comum para aquela época e para aqueles povos daquele período. E o escravo, ele era a mão de obra principal de um império e ele simbolizava também patrimônio, capital. Então aquele império todo tinha um patrimônio que era o povo hebreu, que era o escravizado então. E aí Moisés, nascido de uma família hebreia, é colocado no rio para que não fosse morto pelo faraó. Moisés foi criado dentro da corte faraônica, dentro do Egito, e provavelmente adquiriu foi educado de maneira muito singular e importante dentro da corte do faraó. No entanto, Moisés acaba, por conta de uma desavença, fugindo do Egito. Ele já sabia da sua natureza, ele já sabia a sua origem, e ele foge para o deserto de Miriam. Lá ele forma uma família, mas lá ele tem um encontro com Deus. Lá ele começa o contato com Deus, a teofania, ele vê Deus, uma formação de Deus que era sarça ardente, e Deus começa a se comunicar com ele e direcioná-lo. Ele volta ao Egito, e aí nós chegamos no nosso texto bíblico de hoje, que é a EBD número 3, que é Moisés enfrenta Faraó. Esse relato ele vai estar do capítulo 7, versículo 19, ao capítulo 10, versículo 29. Esse período, esse texto, ele vai tratar de todas as 10 pragas que o Senhor Deus lança sobre o Egito e sobre a corte de Faraó. É importante ressaltar que o Egito, apesar de ser naquele período uma grande nação, uma nação extremamente poderosa e que estava subjugando o povo judeu, o povo escolhido de Deus, era uma cultura politeísta, acreditavam em várias divindades
e muitas divindades tinham relação com a natureza da região que eles moravam. E tinha diversas divindades, essas divindades elas se casavam, elas tinham filhos que eram outros deuses, era uma confusão total. E era esse a crendice, a fé, a crendice que o povo egípcio tinha. E o povo hebreu precisava, por orientação, por ordem de Deus, precisava sair daquele local, voltar para a Palestina e voltar a cultuar o verdadeiro Deus, o nosso Deus Jeová. Esse é o ponto importante que forma-se um conflito. Moisés, por ordem de Deus, tenta tirar o povo de lá, mas o faraó, por várias condições e por várias questões, ele não permite. Então, um faraó politeísta que crê em várias divindades e que ele assume ele mesmo como divino, como um ser divino, ele começa a ter conflito como um profeta de Deus, que é Moisés, um profeta do Senhor Deus, um enviado de Deus para aquele momento, para resgatar o povo hebreu. E aí entra as 10 pragas. Onde que está encaixadas as 10 pragas para o povo egípcio e para o faraó? As 10 pragas elas tinham duas finalidades. A primeira, de libertar o povo hebreu de lá e devolvê-lo de volta a Canaã, de volta à terra prometida, e eles cultuarem um verdadeiro Deus. E tinha um segundo propósito, desmoralizar cada um dos deuses principais que o Egito cultuava. Mostrar a soberania de Deus sobre qualquer crendice que nós, seres humanos, colocamos. E esse foi o momento que Deus começou a colocar cada praga, e cada praga vai ter sua finalidade, o seu sentido. Em vários relatos desse texto, Deus fala que ele poderia extirpar, ele poderia resolver toda essa questão numa única decisão dele próprio, pois ele é todo poderoso. No entanto, o Senhor Deus acaba colocando as 10 pragas como sentido para cada uma delas desmoralizar a fé errada que os egípcios tinham. Então vamos passar pelas 10 pragas do Egito. E a primeira praga que Deus ordena Arão e Moisés a colocar para o Egito é as águas do rio Nilo, as águas se tornarem sangue, se tornarem vermelhas e fétidas, poluídas. É importante citar que o rio Nilo, que chegava até sua foz no Mediterrâneo, e é onde nessa foz do Mediterrâneo se formou o Império Egípcio, principalmente, era uma região muito fértil e que basicamente dependia do rio Nilo. O rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão. Ele possui mais de 7.000 quilômetros de extensão. Ele nasce no coração da África e desemboca no Mediterrâneo, na foz, onde se formou a civilização egípcia. Provavelmente a civilização egípcia se formou lá e se tornou proeminente naquela época, principalmente pela fertilidade que o rio Nilo trazia. Então o rio Nilo, para o egípcio, naquela época, tinha um sentido divino. Ele era extremamente importante. E Deus, de cara, na primeira praga que ele lança sobre o Egito, ele fere o seu maior patrimônio, tanto espiritual como patrimônio de alimentação e de suprimento, que é o rio Nilo. Ele traz uma praga extremamente terrível para eles, que era poluir aquele rio com cor de sangue, com provavelmente sangue. E nesse momento é importante a gente relacionar que as águas do rio Nilo, os egípcios acreditavam que quem controlava o ritmo do rio Nilo era um deus próprio, é o deus Khnum ou Kenubis.
esse Deus cultuado pelos egípcios era o Deus que eles acreditavam que regularizava o rio Nilo, que trazia o sustento para eles. Então, o Senhor Deus, além de ferir o povo egípcio, fere a sua fé errônea com o Deus Quenubis, que, de acordo com a crendice deles, controlava o ritmo e o regime desse rio. E o faraó fica desconcertado. Os mágicos e sacerdotes da época não conseguem resolver essa questão. E todas as vezes Moisés se vai de frente ao faraó e anuncia isso, e anuncia que vai retirar essa praga. E retira essa praga e aparece uma outra praga, que são as rãs. Imagine só você num local alagatício, em volta de rios e cheio de rãs. Rãs para todo quanto é lado. O relato bíblico deixa muito claro que as rãs ficavam sobre as assadeiras, debaixo das camas, dos dormitórios, enfim. Era rã para todo quanto é lado. Imagine só você num ambiente, depois de você passar por um período triste de ver o seu principal rio sendo poluído e ainda começar a aparecer diversas rãs em volta de você que não dão sossego. É realmente terrível. E aí Faraó realmente constata realmente o poder de Deus a partir disso. Essa praga enchendo de rãs na região egípcia foi tremendamente ruim. E a rã, por que a rã foi colocada por Deus como uma praga? Porque a rã também tinha um sentido para o povo egípcio como um deus, o deus Requete. A deusa Requete, que era acreditada pelos egípcios, era a deusa da fertilidade. Ela tinha um corpo de uma pessoa humana e uma cabeça de uma rã. Olha só que cômico, né? Mas era uma deusa que era cultuada por eles. E ela era ligada à fertilidade daquele povo. Porque a rã, como todo anfíbio, se reproduz rapidamente. Em uma região alagatícia como aquela, tinha uma reprodução muito forte. Então, a deusa Requete simbolizava a fertilidade e ela protegia os partos dos egípcios. Então, Deus, nessa praga, enchendo de rãs, ele mostrava o seu poder, ele mostrava para o faraó que ele tinha que libertar o povo hebreu e simbolizava que aquela deusa Requete nada mais é do que uma tola crendice daquele povo e que eles não estavam acreditando no verdadeiro Deus. Aí, sem Moisés avisar Faraó, aparece uma terceira praga, que é os piolhos ardentes. E é interessante dizer que os piolhos ardentes, pela tradução bíblica, talvez pode ter sido mosquitos, sugadores de sangue, carrapatos. A gente não sabe ao certo qual foi o tipo de animal que interferiu e que atrapalhou totalmente a vida dos egípcios. Mas a gente, pela nossa tradução, a gente pega com piolhos ardentes. E isso, interessante dizer que os próprios sacerdotes, os próprios mágicos do faraó, eles próprios declaram para o faraó, isso é dedo de Deus. Então, nesse momento, os próprios mágicos de faraó alertam, isso é dedo de Deus. Isso inicia já uma identificação de que realmente Deus está interferindo em tudo isso. Isso não é um problema de poluição, não é um problema natural, um desastre natural que vem acontecendo com o Egito, e sim são fatores feitos pelo próprio Deus de Israel. E esses piolhos ardentes, eles são tirados, e aí aparece uma quarta praga, que é os enxames de moscas. Esses enxames de moscas, eles também atrapalham inumeramente a vida e o cotidiano, e se torna insuportável viver naquele momento.
Interessante que nesse texto, nesse momento, essa quarta praga, ela não atinge o povo hebreu. Até a terceira praga, os piolhos ardentes, todos que moravam naquela região do Egito, inclusive quem morava em Gósen, que eram os hebreus, sofreram com essa praga. A terceira praga, enxame de moscas, o relato bíblico deixa muito claro que o povo hebreu foi poupado. Somente o povo egípcio, idólatra, foi atacado por essa praga, que é enxame de mosca. E aí, depois que esse enxame de mosca sai, vem a quinta peste, a quinta praga do Egito, que é a peste dos animais. Os animais, eles acabavam morrendo de alguma doença que ninguém sabia o que era. E que, imagine só, você numa região agrícola, uma região camponesa, que basicamente o sustento era agrícola e pecuária, criação de gados, e aquele povo começa a perder o seu gado, começa a perder o seu boi, o seu cabrito, o seu jumento, o seu camelo. É trágico. Isso é muito trágico para a sobrevivência de um povo. E isso foi... E o interessante é que essa peste nos animais, ela atingiu somente os egípcios idólatras. O povo hebreu também, os animais criados pelo povo hebreu para o seu sustento, foram poupados de forma milagrosa também. E aí nós vamos para a sexta praga, que é a praga das úlceras. Até a quinta praga, até a quinta peste lançada ao Egito, eram pestes que tinham relação ao desconforto e tinham relação à saúde e à propriedade dos egípcios. Desconforto e saúde e propriedade dos egípcios. Faltou água, teve desconforto com moscas, mosquitos, perdeu o gado. Mas agora essa peste era a praga das úlceras, que atacava a população egípcia, a corte do faraó e o próprio faraó. Eram úlceras que começaram a surgir na população. Então essa sexta praga já começa a atacar o povo em si diretamente. Começa a adoecer diretamente isso. Essa praga das úlceras, ela tem uma relação com Deus chamado Sekhmet, que é uma deusa que curava toda doença. Ela representava a cura de toda doença do egípcio, que acreditava nela. E aí mostrava, mais uma vez, que além dessa praga causar um extremo desconforto ao povo egípcio, simbolizava a falta, a fé falha que eles tinham sobre aquela deusa que não existia. Uma crendice, né? E aí, as próximas pragas que ocorrem depois da praga das úlceras são 3 pragas que vêm da terra e do ar. A 7ª praga, granizos, saraivas, começa a ter chuva de saraivas que arrasam com o Egito, acabam com todas as propriedades egípcias, tudo que existia dentro do Império Egípcio totalmente destruído por essa chuva de saraiva, de granizos que Deus manda. E interessante a gente citar que todas as vezes o Senhor Deus, por intermédio de Moisés, alertava o faraó e dava possibilidade do faraó quebrantar o seu coração e realmente fazer o que era certo, libertar o povo hebreu para que ele pudesse cultuar o verdadeiro Deus. Mas em nenhum momento o faraó cumpriu isso daí. Ou ele mentia, ou ele titubeava e voltava atrás, ou seja, ele mostrava um coração extremamente fechado, um coração extremamente fechado e que não se abria para o verdadeiro Deus. E ele teve todos os momentos e todas as oportunidades de se redimir, mas ele não fez isso. E aí começa os próximos pragas
a serem mais devastadoras à própria cidade do Egito, a própria população, as casas, as plantações que existiam. E aí começa, no sétima praga, o granizo começa a cair, destruir todas as árvores e plantações. A oitava praga é a nuvem de gafanhotos, que acaba, depois de você passar por um período de chuva de granizo, que destrói boa parte da plantação, o arremate final é os gafanhotos, que comem e devoram tudo. Ou seja, além do povo egípcio passar por várias tormentas de desconforto, poluição do seu rio principal, perda dos seus animais, perda da sua plantação, aí os gafanhotos devoram tudo. E os gafanhotos, eles têm uma simbologia com um outro deus que eles acreditam, um deus importante, chamado Osíris. Esse deus é o protetor da vegetação. Então, tanto a saraiva, a chuva de granizo, como os gafanhotos que destroem toda a vegetação dos egípcios, simboliza a falta de fé que o povo egípcio tinha, acreditando num deus inútil que era Osíris, que pela crendice deles protegia os vegetais. E que de fato demonstrou claramente que somente o Senhor Deus, ele é dono de todas as coisas nessa terra. E que um Deus falso como eles nada mais é do que uma pobre crendice que não dá resultado algum. E aí, a nona praga é a praga das trevas palpáveis. A terra, naquele momento, ficou totalmente imersa numa escuridão durante 3 dias. Imagine só, você conhecendo bem o ciclo da sua região, sabendo que você vai ter um período de dia, luz, depois um período noturno, e esse ciclo sempre acontece, de repente esse ciclo é quebrado, a luz acaba, e você entra em extrema trevas, durante 3 dias ininterruptos. O principal deus que os egípcios acreditavam é o deus Ra, que depois eles começaram a mudar o nome para Amon-Ra. E esse deus simbolizava o deus Sol, o sol do meio-dia, que dava a principal iluminação para aquela região. Imagine só o Deus hebreu, o nosso verdadeiro Deus, interferindo em todo o ciclo natural que eles tinham conhecimento, de dia e de noite, de luz e de trevas, e só ter trevas. Isso foi um golpe muito forte, tanto para a vida deles, que já estava extremamente arrasada por várias outras pragas, e agora o golpe de misericórdia, que é o golpe do Deus falso que eles acreditavam que era o Deus Ra, o Deus do Sol, mostrando que Deus, o nosso Deus, ele está sobre todas as coisas, inclusive sobre o Sol, que é um astro celeste. E a gente vê claramente aí a soberania de Deus sobre todas as coisas. É importante a gente finalizar o nosso entendimento que a 10ª praga depois a gente vai seguir, que é a morte dos filhos primogênitos. É importante dizer 2 coisas aqui. Primeiro, o povo egípcio teve vários momentos que ele poderia ter se redimido, inclusive pelo faraó, mas não o fez. O segundo ponto que a gente tem que destacar é que Deus, o nosso verdadeiro Deus e único, ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo está diante do poder dele. Ele muda o que ele quiser. E todas essas 10 pragas tiveram uma simbologia clara para aquela população egípcia para se redimir ao verdadeiro Deus. Para nós, no nosso cotidiano de hoje, na nossa vida moderna, é importante relatar e ressaltar que, além da gente ter ciência de que Deus está no controle de toda a nossa vida hoje, no século XXI, ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pragas que acontecem. E é importante ressaltar que as pragas acontecem
hoje, muitas vezes, por própria falha nossa, ou a falta de cuidado com a natureza do homem, a ganância que o homem tem, a intolerância que o homem cria na sua vida cotidiana, traz pragas para a nossa vida, traz flagelos para a nossa existência. Mas que Deus, Ele tem o poder de controlar qualquer coisa. Ele é soberano de todas as coisas. Nós continuaremos tendo flagelos na nossa vida. Nós continuaremos tendo sofrimentos, pragas. Estamos passando por um momento difícil, uma pandemia dolorosa, que é o Covid, e que levou muitos de nós. Mas nós temos que ter ciência que nada acontece, mesmo que seja por falha humana, nada acontece sem a ciência do nosso Senhor Deus. E que o Senhor Deus sabe todas as coisas e sabe onde atuar e até onde essa praga vai atacar a vida de uma pessoa. Mesmo que você esteja sendo molestado hoje por um flagelo, por uma praga, por um momento difícil da sua vida, saiba disso. O Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele está cuidando da sua vida. E Ele quer o principal de você, a tua salvação. Adoramos a Deus sobre todas as coisas, agradecemos a Deus por essa lição magnífica, belíssima, e que possamos cultuar o nosso Deus nesse domingo grandioso. É isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.